Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 6. Eu estava planejando, nós acabamos de voltar do Brasil e eu preguei uma mensagem no Brasil sobre 2025 e do destino que temos e do poder das palavras que falamos, e talvez tenha sido a mensagem mais ungida que eu já preguei. Quando terminamos, nós fomos para os bastidores e a esposa do pastor disse: "O que foi isso?" E então eu estava planejando pregar isso, mas mais tarde, na noite passada, Deus mudou toda a mensagem. E então eu vou ensinar nesta manhã sobre a santidade de ajudar os outros. E toda a mensagem é sobre nós ofertarmos esta manhã, mas não ofertarmos para nós, mas ofertarmos para ajudar outra pessoa. Sabe, eu estava sentado na minha mesa ontem à noite, a Tiz está no hospital, ela sai hoje, ela começou um novo tratamento e ela não está se sentindo muito bem e tudo mais, mas ela me ligou e eu estava sentado na minha mesa trabalhando nesta mensagem, a santidade de ajudar os outros. E ela disse: "Sabe, eu vou falar com o Marvin e com a Lori e Larry, temos que ajudar as pessoas aqui." E eu fiquei pensando, é isso, esta é a minha mensagem. Ela acabou de fazer um tratamento de quimioterapia e ela está pensando em como nós podemos ajudar outras pessoas. E assim eu quero que você ouça esta mensagem, eu quero que você a ouça da maneira que Deus está nos dizendo. Pode parecer que nós só podemos fazer um pouco, e eu não sei como você está agora. São 60 bilhões agora em danos ou algo assim. Mas nós vamos encontrar alguém de alguma forma que nós possamos ajudar. Quantos acham que é uma boa ideia? Nós vamos fazer algo. Sabe, uma das histórias favoritas da Tiz é a da Salvadora de Estrelas. E havia algumas, quer dizer, eu não me lembro exatamente como ela conta, mas houve uma tempestade e as ondas vieram e haviam milhares e milhares e milhares de estrelas do mar e elas foram trazidas do mar. E uma senhora ficava indo lá e ela ficava pegando uma e jogando de volta no oceano, pegando outra e jogando de volta no oceano. E alguém veio e disse: "O que você está fazendo?" Ela disse: Eu estou tentando salvar essas estrelas do mar." E eles disseram: "Não há como salvar todas elas." E ela disse: "Não, mas eu posso salvar algumas." E esse é um dos truques do diabo. Ele diz: "Bem, que diferença o que nós fazemos faria? Vai fazer diferença para alguém." E então eu quero ensinar nesta manhã sobre a santidade de ajudar os outros. Leia comigo em Mateus capítulo 6, começando com o versículo 19. Todo mundo conhece essa escritura, mas eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Versículo 19, diz assim: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões quebram o aço. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem o mal, nem a traça, nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não quebram o aço." Deixe-me parar por aqui. Esta mensagem, eu já ouvi esta escritura dizendo que você não deve ter uma conta bancária, e geralmente isso é usado de uma forma a fazer com que as pessoas ofertem. Sabe, não guarde para si uma conta bancária. Ouça, Deus quer que você tenha uma conta bancária. Deus quer que você tenha uma conta bancária que seja de uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não é isso que essa escritura está dizendo. Em hebraico, o que isso está dizendo é que quando a Tiz foi diagnosticada pela primeira vez, havia todos os tipos de judeus em Israel ao redor do mundo dizendo: "Pastor, nós estamos para a Tiz ter zerot, para o mérito da Tiz." O que isso significa? Que toda vez que você faz o que eles estavam dizendo era: Deus, a pastora Tiz e o pastor Larry e a New Beginnings, eles estão constantemente vindo a Israel procurando um lugar para ajudar, procurando algo que eles possam fazer para ajudar, seja o lar das crianças, os hospitais, as ambulâncias, o que quer que seja. Isso é acumular tesouros no céu. Quando você faz algo para ajudar outra pessoa, isso se chama zerut. Deus pega o que você fez e coloca em seu tesouro e não há nada que o diabo possa fazer. Nenhum mofo e nenhuma traça e nenhum ladrão pode roubar isso, e é disso que se fala quando Deus nos traz a oportunidade de ajudar alguém.
Isto é acumular zerot, méritos, guardar tesouros no céu. É disso que se trata. Então, toda vez que você faz algo para ajudar outra pessoa, Deus pega essa boa ação e a coloca em seu tesouro para que, quando você precisar de algo, você possa trazer isso à tona e Deus trará uma bênção para você. Isso não é legal? Tudo bem, agora veja o versículo 21. Pois onde está o seu tesouro, aí seu coração estará também. Os olhos são a lâmpada do corpo e por isso, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Agora, deixe-me explicar isso bem rápido. É que nós vemos aqui que Deus nos diz para procurar um lugar para ser uma bênção. Todos os dias. Procure um lugar. Agora, essa bênção pode ser ajudar alguém, ofertar algo. Essa bênção pode ser orar por alguém, seja o que for. Mas Deus diz que se nós nos... A maioria das pessoas se levantam e dizem, Deus me abençoe. Mas se nós nos levantarmos e dissermos, Deus, onde eu posso ser uma bênção? Então não há limites, todo o nosso corpo estará cheio de luz. Isso faz sentido? Em vez de dizer, Deus me abençoe, e não há nada de errado em querer ser abençoado, e eu vou mostrar isso. Mas em vez de dizer, Deus me abençoe, nós nos levantamos e dizemos, Deus, onde eu posso ser uma bênção? Pode ser alguém no trabalho e você olha para eles e pode dizer que eles estão passando por, como a Tis, como a senhora no elevador. Querida, você está bem? Ela disse, a Katie e ela desceram no dia seguinte e havia um casal que estava meio que discutindo, eles estavam no saguão meio que discutindo, e porque o pai queria voltar e ver se havia algo que eles poderiam economizar. E a Tis conseguiu ver que eles estavam sem dinheiro, então a Tis e a Katie aproximaram e disseram, ouça pessoal, nós vamos orar, eu sei que não parece certo, mas Deus vai cuidar disso. E elas colocaram os braços em volta deles e eles eram estranhos. E isso é ser a luz do mundo. Elas não disseram, bem, você precisa entregar sua vida a Jesus. Não, eles estavam sendo essa luz. Aquele estava sendo essa luz. Às vezes são as crianças, você está na escola e você vê alguém que não se encaixa, mas você vai lá e pergunta se eles podem se sentar com você. E é disso que Deus está falando sobre ser cheio de luz. Agora veja o versículo 24, se trata de nossas finanças. E diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois ele pode odiar um e amar o outro. Ou, da mesma forma, ele será leal a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. E eu vou mostrar aqui que o dinheiro não é uma coisa ruim. Dinheiro é uma coisa boa. Eu ouvi um amém? Obrigado, Jared. O dinheiro é uma coisa boa. Amém. Mas é o dinheiro que serve você. Você não serve o dinheiro. O dinheiro não te controla. Você controla o dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de beber, nem com o vosso corpo e nem com o que irás vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que roupas? Olhe para as aves do céu, pois elas nunca semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e ainda assim seu Pai Celestial as alimenta. Não são vós muito mais valiosos do que eles? Qual de vós, preocupando-se, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Agora, Deus não está dizendo que você não precisa dessas coisas. Na verdade, Ele está prestes a dizer que você precisa dessas coisas. Você precisa de tudo. Ele apenas disse, não se preocupe. Mas ele nos dá uma dica de como nós precisamos nos preocupar. Então, por que, versículo 28, então por que vos preocupais com roupas? Considerai os lírios do campo e como eles crescem. Eles não labutam nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora, pois se Deus cuida das plantas nos campos, que hoje existem e amanhã são lançadas no forno, Ele não vos vestirá com muito mais? Ó homens de pouca fé! Portanto, não vos preocupeis em dizer o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que devemos vestir. Pois por todas essas coisas, os gentios, agora aqui na verdade diz, aqueles que não têm aliança. Agora eu sei que você sabe disso, mas eu quero deixar bem claro. Jesus não foi só para a cruz por nós.
Ele caminhou pela via dolorosa, ele derramou seu sangue 7 vezes diferentes. No jardim, no poste de chicotadas, a coroa de espinhos, etc, etc. Por quê? Para fazer um pacto de sangue. Então ele está dizendo que aqueles que não conhecem Jesus têm que se preocupar com isso. Eles têm que ir lá fora e ser como um mundo, e tramar, e enganar, e trapacear, e roubar, e furtar. Eles têm que fazer isso. Mas você e eu não temos que fazer isso. Porque nós temos uma aliança de sangue com Jesus. Aqueles que não têm uma aliança, eles têm que se preocupar com isso. Mas você e eu temos uma aliança. Deixe-me dizer, Deus nunca quebra sua aliança. Às vezes nós quebramos nossa aliança, mas Deus nunca quebra a aliança dele. Então é isso que ele está dizendo, porque todas as coisas que os gentios buscam, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Agora, aqui está a chave para essa coisa toda. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E então ele fala sobre armazenar tesouros no céu. Ele fala sobre não se preocupar com o que vai comer, ou onde vai morar, o que vai vestir. Não se preocupe com isso, você tem uma aliança. Mas então ele dá o segredo. Buscai primeiro o reino de Deus. Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? E atos de justiça, eu estou prestes a compartilhar isso. Quando eu comecei a estudar isso, eu busquei livros hebraicos e estudos hebraicos. E quando eu estava pesquisando sobre atos de caridade, e eu vi um ensinamento antigo que diz que é muito fácil elevar sua vida neste momento. Você quer que sua vida cresça, quer que sua vida seja melhor, quer ir para um plano mais alto com Deus. É muito fácil fazer isso. Basta fazer um ato de caridade. Quando você faz um ato de caridade, toda a sua vida vai para um nível superior. Agora, em nossa casa, esta é a caixinha pequena, uma pusca. E é a mesma coisa desta que temos aqui. Nós temos uma em casa, nós colocamos no nosso balcão, muitos de vocês também têm, e o entendimento é que todos os dias você deve dar alguma coisa. Quando a Bíblia diz para ensinar seus filhos no caminho que eles devem seguir, e quando eles forem velhos, eles não se desviarão deles, preste atenção, é um ensinamento financeiro. O que ele está dizendo? Cada um de seus filhos precisa ver algo assim na mesa da cozinha. E todos os dias eles devem colocar algo, 1 centavo. Mas você os está ensinando todos os dias a começar o dia se preocupando com outra pessoa. Agora, este pusca, esta caixa de caridade, você coloca moedas nela, ou você coloca dinheiro nela, ou qualquer outra coisa. E então, no final da semana, ou no final... E nós fazemos em nossa casa no final do ano, nós tiramos tudo e colocamos lá. E encontramos alguém ou várias pessoas para ofertar isso. E geralmente alguém da nossa igreja para ofertar isso, que talvez precise de uma ajudinha para o Natal, ou talvez precise de uma ajudinha para o início do ano novo. E assim, um ensinamento fenomenal na antiga sabedoria judaica é de que não é a quantia que você oferta, é a frequência com que você oferta. Eu vou dar um exemplo. Digamos que Deus coloca em seu coração para ofertar $365. E então você traz $365 e você oferta ao Senhor. Ou você oferta $1 todos os dias. E isso soma os $365. Mas todos os dias você fez um ato sagrado, ofertando para a caridade. Isso é, mas pastor, é a mesma quantia. Não é a quantia. É que todos os dias você eleva a sua vida fazendo um ato de bondade. Isso leva você a um nível totalmente diferente. Isso não é incrível? Agora, aqui na igreja, às vezes nós aceitamos uma oferta, às vezes não. Mas você tem a liberdade de antes do início do culto ou após o culto, ou enquanto estamos cantando, e colocar alguma coisa aqui. Agora, esse dinheiro nunca pode ficar aqui.
Mas você deve fazer isso pelo menos uma vez por semana. E em nossa casa, se estivermos com a família, antes de fazermos o Shabat, nós sempre colocamos algo na busca, na caixa de Start Cab. Você pode fazer isso em sua casa. E depois, no domingo, trazer isso e dizer: isso pode ir para alimentar as crianças no Zimbábue, isso pode ir para o orfanato no Haiti, isso pode ir para o que quer que seja em Israel. Mas o que você está fazendo? Isso faz sentido para você? O que você está fazendo é que é a mesma quantidade, mas todos os dias que você faz isso, você está elevando sua vida a um nível totalmente diferente, fazendo um ato de bondade. A Bíblia diz, a sabedoria judaica diz que quando nós ofertamos para ajudar outra pessoa, ficamos mais parecidos com Deus do que em qualquer outra coisa que nós fazemos. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus e Deus nos amou de tal maneira que Ele deu para nos ajudar. E assim, o ato de bondade, o ato de caridade é algo muito espiritual e pode ser talvez que seja 1 centavo que você dê para o seu filho ofertar, ou 10 centavos, ou o que quer que seja. Mas se você ensiná-los a fazer isso todos os dias, você vai estar plantando neles que é mais importante ser uma bênção do que receber uma bênção. Embora saibamos que eles receberão uma bênção, mas você está ensinando a eles que nós estamos aqui para o Tikkun Olam, estamos aqui para consertar um mundo quebrado, e você está dando a eles uma maneira de se elevar espiritualmente em um nível muito alto em idade jovem que nunca os deixará. Eles sempre se lembrarão: minha mãe e meu pai me ensinaram a ser uma bênção para outra pessoa. Ouça o que a antiga sabedoria judaica diz: uma pessoa é mais afetada pelas coisas que ela faz do que pelo conhecimento que ela recebe. Portanto, nós podemos vir aqui e eu posso te entregar uma grande revelação. Obrigado. Mas o mais importante não é o que você aprende, é o que você faz. É por isso que Jesus disse para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. É por isso que Jesus disse: por que me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Ouça, me escute, me escute. Se eu conseguir que você diga hoje, sabe de uma coisa? Pelo menos uma vez por semana eu vou ofertar a caridade. Talvez até todos os dias. Talvez eu pegue uma dessas puscas e vou colocá-la no balcão da minha... na minha cozinha ou em qualquer lugar, na mesa de café da manhã, e todos os dias eu vou colocar 25 centavos nela, vou colocar $1, seja o que for. E eu te ensinei que você será elevado espiritualmente de uma maneira que você nunca viu antes. Agora, eu ia ensinar hoje sobre o número 2025 e estava dizendo à minha equipe nos bastidores que eu não vou fazer isso, mas eu realmente acredito que nós estamos no nascimento da era da vinda do Messias. E é interessante que o número 25 é usado repetidamente na construção do terceiro templo. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas quero que você pense no templo de Deus. Agora, não no terceiro templo, mas no segundo templo. No templo havia uma câmara designada chamada Leshka Hasharim, e significa a Câmara dos Discretos. E esta câmara, este tesouro, era onde, quando... Havia 3 maneiras que eles ofertavam no templo. Eles ofertavam com as primícias 3 vezes por ano, eles levavam os dízimos deles e eles também levavam para a caridade. Se você se lembra de quando Jesus viu a oferta da viúva e a Bíblia diz que ele estava sentado ao lado de fora de uma câmara de tesouro e era ali que você levava algo extra para colocar naquele tesouro e era chamado de os discretos, para que as pessoas, se precisassem, pudessem ir lá e conseguir comida ou pudessem ir lá e conseguir dinheiro em seu momento de necessidade. E a razão pela qual isso é chamado de o discreto é porque eles poderiam fazer isso sem ter vergonha.
para que ninguém pudesse... Eles não precisavam ficar na esquina implorando ou algo assim. Eles sabiam que estava lá, e era interessante que quando o sumo sacerdote ou o sacerdote que trabalhava no templo entrava lá e via e se certificava de que qualquer comida lá dentro ainda estava fresca ou quanto dinheiro havia lá, eles não podiam. Isso é uma coisa boa para os pastores se lembrarem. Eles não tinham permissão para entrar na Câmara de Caridade com nenhum bolso. Eu não tenho certeza do que isso significa. Um ensinamento claro. E eles tinham que entrar lá e falar o tempo todo. Eles tinham que ficar falando o tempo todo. Por quê? Porque alguns foram pegos colocando moedas dos pobres na sua boca. E você não rouba dos pobres. Você não rouba dos necessitados. É por isso que eu sempre falo isso. É por isso que em Malaquias disse: pode o homem roubar a Deus? Como nós o roubamos? Em seus dízimos e suas ofertas. E ele disse: trazei os vossos dízimos e vossas ofertas para que haja carne na minha casa, comida em minha casa, para que as pessoas necessitadas possam saber que podem vir à casa de Deus e ter suas necessidades atendidas. É disso que se trata, é disso que se trata aqui. E então eu achei isso interessante que, como eu acredito que estamos nos preparando para 2025, estamos nos preparando para um momento de um grande derramamento e de preparação para a vinda do Messias, que Deus está nos dizendo que precisamos fazer algo para sermos uma bênção. Veja o que diz aqui. Não se preocupe com o que vai investir, mas busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Agora, a palavra justiça foi traduzida, e daqui a 1 minuto eu vou te mostrar uma melhor tradução, mas a palavra justiça é traduzida como caridade. Então, quando ele diz para não se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, onde vai morar, mas buscar o que Deus está fazendo. Deus, o que você está fazendo? Sabe, eu conheci um rapaz muito rico da Austrália, anos atrás, e ele me contou sobre um homem, um dos homens mais ricos do mundo. E eu acho que esse rapaz era da Suíça ou da Suécia, e ele disse que ele estava em seu escritório, ele tinha um lindo escritório com uma grande, enorme janela panorâmica atrás de sua mesa, de frente para os Alpes suíços, e ele disse que todas as manhãs ele se levanta e diz: Deus, o que você está fazendo hoje? E qual é a minha parte nisso? E é exatamente isso. Deus, o que você está fazendo hoje? Qual é a minha parte? Mas então ele diz: e busque a justiça. O que isso significa é procurar, procure um lugar. Você está me ouvindo? Procure um lugar para fazer o ato de caridade. Procure um lugar para ser gentil. Procure um lugar onde você possa ajudar. Procure um lugar que precise de um abraço. Procure alguém que precise de uma palavra positiva. Procure um lugar para fazer um ato de caridade. Isso é o que Deus está dizendo. E Deus diz: prove-me. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar grande bênção. É por isso que a mensagem de prosperidade não funcionou. Porque a mensagem de prosperidade diz: se você semear para mim, e deixa eu dizer, você tem que ter cuidado com para quem você semeia. Você está semeando para alguém que está retribuindo a semeadura? Você pode pegar uma semente ótima e jogá-la no cimento e ela não vai a lugar nenhum. Você tem que pegar as sementes e colocá-las em solo bom. É por isso que a mensagem da prosperidade, a prosperidade é verdadeira e eu vou provar, a prosperidade é verdadeira e Deus quer que você prospere. Mas você tem que entender que a razão pela qual você deve prosperar é para que você possa ser abençoado, mas também para que você possa ser uma benção. Deixe-me compartilhar isso. A sabedoria antiga judaica diz que existem 3 pilares nos quais a palavra de Deus se sustenta. E diz que há 3 coisas que equilibram o mundo. Uma delas é estudar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor diz: não adicione ou subtraia da minha palavra. A palavra de Deus. 2, e o segundo é servir a Deus. Certifique-se de que Deus está no trono da sua vida. Não em algum lugar atrás, mas que Deus esteja no trono da sua vida. 3 são os atos de bondade. E quando você olha para isso, a antiga sabedoria judaica diz: não deixe nem um dia
passar sem o seu próprio ato de bondade e ofertas. Agora pense nisso. Toda vez que você fizer ato de bondade, isso é um tesouro que Deus coloca dentro do tesouro dele para quando você precisar. Então, se nós fizermos isso todos os dias, se todos os dias fizermos algo gentil, todos os dias dissermos algo de bom, todos os dias fizermos algum ato de caridade, a sabedoria judaica antiga diz para não deixar nenhum dia no entendimento antigo do judaísmo, a caridade é mais importante. Ofertar para a caridade é mais importante do que ofertar a Deus. É por isso que quando Jesus foi, ele não foi a um ato de primícias, ele não foi a um ato de dízimo, ele foi a um ato de caridade. Porque ele sabe que é mais importante ofertar a alguém necessitado do que até mesmo ofertar a Deus. E ele diz, não deixe passar um dia sem fazer um ato de caridade ou um ato de bondade. Ouça isso. Ofertar para pessoas necessitadas não é algo extra que nós fazemos. É a coisa certa que nós fazemos porque somos filhos de Deus. Ok, eu vou fazer algo a mais. Não é o que nós fazemos. É o que nós fazemos porque nós somos a luz do mundo. Quando nós ajudamos, diz que nós estamos andando segundo o coração de Deus. Quando ajudamos a alguém, pense sobre isso, e isso é tão simplista, mas pense sobre isso. Nós dizemos, Deus, eu preciso de ajuda. Senhor, a Tis precisa de ajuda. Você precisa de ajuda em sua casa, em sua família. Deus, nós precisamos. Neste momento, as pessoas estão ao redor do mundo orando para que Deus as ajude. Agora, eu amo que às vezes nós dizemos, Deus nos ajude, e Deus estala os dedos e a Tis é sarada. Eu acredito que depois desse tratamento, a Tis nunca mais precisará de tratamento, ela vai ser curada, ok? Então, essa ajuda vem de pessoas do hospital onde a Tis está internada para receber seu tratamento. Ela sai hoje e volta na próxima semana, e os incêndios estão por toda parte, então eles ligaram e disseram, nós não podemos internar você, você não pode vir. O chefe do hospital ligou e disse, Tis, vem amanhã, nós vamos fazer o check-in e iniciar o tratamento. E ela disse, bem, me disseram que só vão atender emergências. E ele disse, Tis, você não é uma emergência, você é especial. E sabe, isso é Deus ajudando a Tis através das pessoas. Isso faz sentido para você? Isso é Deus ajudando a Tis através das pessoas. Pense nisso. Você pode ser a resposta para a oração de alguém que você nunca conheceu. Quando fazemos atos de caridade e bondade, estamos andando segundo a vontade de Deus. Eu amo o que eles dizem aqui. Eles dizem, na realidade, nós realmente não fazemos caridade. Porque tudo o que temos, na verdade, não nos pertence. Deixa eu falar isso de novo. Agora, isso é de um rabino. Ele disse, nós realmente não fazemos caridade. Porque o que quer que nós tenhamos, realmente não nos pertence. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.